Como reduzir a sua ansiedade? Aqui nesse vídeo eu quero te trazer 5 técnicas, 5 exercícios que vão te ajudar a reduzir o teu estresse e a melhorar o teu dia a dia. São técnicas transformadoras, são simples, fáceis e que você pode aplicar em qualquer lugar. E a quinta delas vai te surpreender. E a primeira técnica é a respiração consciente. E aqui eu quero que você sente, coloque todo o seu pé no chão, encoste todo o seu pé no chão, as suas costas fica reta, encostada na cadeira, mas deixa ela ficar retinha. E você inspira pelo nariz e conta até 4. Faz aquele círculo, sabe, da respiração no pulmão. E quando o ar está no seu pulmão, você conta até 4. Essa respiração é chamada de respiração quadrada. Eu gosto dela porque ela é uma técnica simples, mas ela é uma técnica muito eficaz. Inclusive, ela é usada pelos oficiais da Marinha Norte-Americana em situações estressantes. E aqui você pode repetir essa técnica várias vezes ao dia. Isso te ajuda a trazer uma clareza mental, uma sensação de bem-estar. Essa técnica, inclusive, ela é extremamente poderosa para nos ajudar a desenvolver a inteligência emocional que tanto precisamos. A segunda técnica é o escaneamento corporal. O que é isso? Aqui eu te indico você deitar ou sentar de forma confortável. A intenção aqui é que você feche os olhos e você sinta cada parte do seu corpo, começando pelos seus pés. Você fecha os olhos e você vai conseguir sentir, sabe, aonde que está a maior tensão do seu corpo. Quando a gente fecha os olhos, isso nos ajuda a olhar para dentro, ou seja, a gente consegue se concentrar de fato e fazer esse escaneamento. Respire, abraça, aceite o seu corpo, se aproprie dele, ele é seu corpo, você é responsável por ele, se responsabilizar por ele, sentir cada parte, sentir onde você está mais tensionado. Cada um libera uma energia tensional do dia a dia em uma parte. Muitos liberam aqui na região do pescoço, né? Nessa parte aqui da musculatura, a gente fica mais tensionado aqui. Outras na parte do abdômen, fica muito sentado, então a gente fica com aquela cólica, aquela indigestão muitas vezes no estômago, assim, dor nas pernas, enfim. Cada um tem um ponto onde descarrega maior tensão, por isso a gente às vezes fica com muita dor e nem sabe por quê. E aqui também nessa técnica eu posso chamar atenção para praticar os olhos fechados com mais vezes no seu dia, sabe? Quando nós fechamos os olhos, tende a se concentrar mais. Então, às vezes, um abraço apertado, um momento de aconchego, um momento de intimidade, assim, você fecha os olhos para que você se concentre, para que você viva aquele momento. Aqui também eu me lembrei de uma outra técnica que são pequenas férias mentais, que às vezes você está no seu trabalho, daí está muito estressado, não consegue expandir a sua mente para usar a criatividade. Levanta, né, vai dar uma saidinha, toma uma água, toma um cafezinho, dá uma esparecida, foque em alguma coisa que você goste, de repente um quadro que tem no seu local de trabalho, uma flor, ou olhe pela janela, procure algum ponto que te agrade, algum ponto que seja belo para você, que consiga captar a sua concentração. Terceira técnica aqui é a caminhada com atenção plena. Escolha algum lugar agradável, de preferência no meio da natureza, que seja bem arborizado. A intenção também é que você observe ao seu redor. Quando nós estamos na correria do dia a dia, às vezes passamos por um ambiente de carro ou de forma rápida e a gente não se atenta aos detalhes. Então, quando você sai para dar uma caminhada, você olha além, você consegue analisar e isso faz toda a diferença, isso faz muito bem para sua mente. E aqui também, como eu falei e gosto de enfatizar, o fato de nós nos aproveitarmos da natureza como um remédio, porque de fato ela tem um potencial gigante de nos curar, porque de fato ela é um remédio para nós. Existe uma técnica japonesa que se chama banho da natureza, que nada mais é que caminhar em meio à natureza, em meio às árvores, e além de olhar todo esse verde, toda essa arborização, né, que a cor verde já te traz essa sensação de bem-estar, inalar as substâncias que as árvores soltam, isso te ajuda a trazer essa sensação de tranquilidade e de paz. Além de tudo, a natureza ainda ela consegue captar a nossa atenção involuntária. O que é isso? É quando o nosso cérebro ele se concentra, mas ele não usa a concentração total e nos dá um estado de fascinação suave. Isso é uma experiência agradável para o nosso cérebro, então nossa mente consegue vagar e a gente consegue refletir e pensar em outras áreas da nossa vida. E a quarta técnica aqui é afirmações positivas. Comece a substituir os pensamentos ruins, os pensamentos negativos por afirmações positivas. Eu consigo, eu estou tranquila, eu vou saber lidar com essa situação, eu posso, eu tenho autocontrole, meu corpo é forte, meu corpo é saudável, a minha mente é saudável, enfim, tem inúmeras
afirmações positivas que você pode aderir e até mesmo anotar, sabe? Coloca post-it pela sua casa, no seu trabalho, no seu computador com afirmações do qual você vai olhar e você vai indagar aquilo para você, você vai falar, você vai afirmar. E aqui também você pode usar e se aproveitar da sua crença. E eu como cristã, por exemplo, eu gosto de afirmar as promessas que Deus me traz pela palavra dele. Então eu reafirmo isso para mim. Quando os pensamentos negativos vêm, eu já vejo aquele salmo que eu gosto, aquele provérbios, aquela promessa que Deus me deu, e eu já vou afirmando sobre o meu dia, eu já vou declarando sobre... Tem um vídeo meu aqui que eu falei sobre crescer no silêncio, até indico aqui para você, eu vou deixar aqui para que você possa assistir, e que eu falo justamente disso, sabe? Dessa questão do nosso cérebro não conseguir distinguir o que é imaginação e o que é realidade. A gente pode usar isso a nosso favor, sabe? Então, quando você fala, quando você afirma, você tá o quê? Programando o seu cérebro, você está liberando dopamina para ele e você está automaticamente passando uma borrachinha nos seus pensamentos. E a última técnica aqui, não menos importante, na verdade, como eu falei, uma das mais importantes, que muda tudo, que é a chave para todo esse contexto que é a prática da gratidão. Você começar a agradecer, você focar naquilo que você tem. Aí você diz assim, ai Sabrina, mas eu não tenho nada de bom. Você está vivo. E o fato de você estar vivo já é algo para você agradecer. Quando falam para mim também sobre propósito, mas eu não tenho nada para oferecer para os outros. Como você não tem nada para oferecer? Você está vivo. Você tem um sorriso, você tem um braço, você tem um ombro, você tem uma perna. Você está aqui. Então pratique a gratidão. Tem gente que já acorda mal-humorado, já acorda cansado, mas reflita, você acordou, você está aqui. Se é a vida, há esperança. Então comece a elogiar as pessoas e agradecer as pessoas. Alguém pegou um cafezinho para você, muito obrigada, você é muito gentil. Comece a praticar isso. Isso aqui também entra a técnica anterior, né, do qual a gente falou sobre afirmação positiva. Então agradecer, você vai treinando a sua mente. Cada vez que você agradece, que você reafirma um sentimento de agradecimento, faz com que o teu cérebro libere dopamina e vá substituindo essa sensação de mal-estar e vai te dando essa nova sensação de alegria, de contentamento. E o contentamento aqui é um estado de alma que muda a atmosfera do ambiente que você está. A neurociência ela tem estudado muito os efeitos da gratidão no nosso cérebro e tem percebido evidências consideráveis dos efeitos dela sobre a nossa saúde mental e até a nossa saúde física. A gratidão ela ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando então essa dopamina, como eu falei, ajudando na sensação de bem-estar e mudando os nossos comportamentos. Se você tem dificuldade em agradecer, em praticar a gratidão na sua vida como um todo e até para as pessoas ao seu redor, comece o seu dia agradecendo, porque aí você não tem como fugir disso. Lembre, comece, tenha disciplina, coloque no reloginho o despertador, comece o dia agradecendo e você vai perceber a mudança do seu dia a dia. Faça isso e comece a aproveitar mais os seus dias daqui para frente. Aqui eu me despeço e até o próximo vídeo.